Mas muito bem, vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje, o livro O Consolador, psicografia do nosso querido Chico, autoria espiritual de Emmanuel e equipe. Nós estamos na segunda parte, na seção Filosofia, trabalhando no capítulo número 1, sobre vida, finalizando o item transição, a partir da questão 157. Esse tema, ele é daqueles que nós nos interessamos muito, porque ele trata dessa relação direta entre mundo físico e mundo espiritual. E nessas questões, então, que foram apresentadas, se pergunta daquelas questões mais básicas sobre a relação entre os dois mundos, principalmente quando nós falamos de relações mais pessoais, né? Então, pessoas que viveram a experiência da desencarnação de um ente querido, certamente essas perguntas, essas respostas, né, trarão esclarecimentos valiosos a respeito de que modo que o mundo espiritual atua, né? Ontem mesmo tive aqui com familiares meus, né, e a gente conversava naturalmente, né, vinha como assunto, né, a desencarnação que nós tivemos de uma tia, da minha mãe, e uma prima, né, que lamentava muito e ainda sofre muito, principalmente pela inconformidade dela, da mãe ter desencarnado, né, e ela, mesmo sendo trabalhadora da doutrina, atuando junto, né, a trabalhos mediúnicos, a inconformidade, bom dia Marion, a inconformidade, aquele sentimento de revolta ainda está muito presente. E uma daquelas frases, né, que a gente sempre ouve, e certamente o Chico ouvia muito, como em muitas instituições também, eu queria tanto receber uma mensagem, né, de tal pessoa. Então esse eu queria é aquele desejo para acalmar aquele sentimento doloroso que ainda permanece, que não chegou ainda, não amadureceu ainda o suficiente para se tornar uma saudade. Ele ainda está no campo da inconformidade, da revolta, né? Então, somente quando a gente consegue passar por essa fase, a gente começa então a acalmar e vem aquele sentimento de saudade e de compreensão de que tudo se encontra como deveria estar, né? Então, até nós tivemos também Pois é. Então, tem até aquele pensamento de Joana, que diz que nós podemos ter duas situações, né? As coisas estarem muito bem e as coisas estarem certas, e as coisas não estarem muito bem, mas ainda assim elas estão certas. Então, muitas vezes a gente vê essa situação que é incompreensível para nós, mas ela se encontra certa, porque tudo segue essa regulamentação das leis de Deus, das leis divinas, que nós estamos estudando tanto, né? Então, nós que entramos no Livro dos Espíritos, naquela parte, no terceiro livro, das leis morais, e nós estamos exatamente estudando sobre os caracteres das leis naturais, o que são essas leis naturais, e como essas leis naturais são conhecidas. Então, a desencarnação, o retorno ao mundo espiritual, assim como a vinda para o mundo material, tudo isso faz parte de um processo absolutamente natural. Ele não é casual, ele não é acidental, ele não vem para trazer dor de propósito ou trazer ali um sofrimento programado. Na verdade, ele simplesmente cumpre uma programação que visa a evolução de todas as pessoas, desde aquelas que partem ou daquelas que chegam, e daquelas que ficam aguardando o seu próprio momento de retornar. Então, esse item trata exatamente isso, dessas dúvidas que são muito mais pessoais do que filosóficas. Enquanto nós ficamos pensando, né, quem criou o universo, quando os espíritos foram criados, nós vamos mais para o nosso âmbito pessoal, perguntando quando eu vou poder receber a carta da minha mãe que desencarnou. Quando eu vou poder receber a carta do meu filho, do meu pai, do meu amigo, do companheiro, companheira, seja lá quem for. Então sai do campo da filosofia e toca a dor que toma
uma infinidade de pessoas no mundo todo. Porque enquanto nós, espíritas, que temos as comunicações do mundo espiritual como parte da nossa realidade, a própria doutrina espírita, ela se fundamenta nesse princípio de comunicação, e é através dessa comunicação que nós sabemos tudo o que nós sabemos hoje, e continuamos aprendendo cada vez mais. Pelo mundo afora, essa possibilidade de comunicação ela é negada, mas nem por isso a dor continua, a dor deixa de existir. E muitas vezes muito mais intensa, porque a dúvida a respeito de para onde foi, será que eu poderia ter contato, será que eu poderia ter notícias, as pessoas simplesmente não percebem essa possibilidade. Então a perda se torna realmente uma perda. Né? Nós usamos essa expressão, perda de um ente querido, uma expressão que já ficou bastante conhecida dentro do nosso meio, mas que ela acaba sendo uma expressão equivocada, porque não é uma perda, nós podemos dizer uma separação, e ainda assim uma separação dentro da dimensão onde nós estamos. Porque muitas vezes uma separação que acontece no mundo físico pela desencarnação, ela se torna muito mais próxima pelo fato desse ente querido estar no mundo espiritual e poder estar próximo, muito mais próximo, acompanhando, auxiliando, intuindo aquele ente querido que ficou. Né? Então, se nós espíritas temos essa dor, sentimos essa dor pela falta de comunicação, a grande, esmagadora maioria das pessoas do mundo sofre pelo fato de nem saber dessa possibilidade. E a dúvida sobre o destino, sobre quais são as condições, se aquele amor poderá ser reencontrado, reconstruído, essas dúvidas todas massacram esses corações. Mas a doutrina traz a sua resposta, ela traz, não somente traz, mas ela oferece essa resposta para todos nós. Né? Uma me lembrou, né, e faz sentido, né, sair da minha zona de conforto e passei a buscar por transformações, e buscar o todo. Né? Embora eu seja um médium parecido com uma porta, né, tá certo. Uns dias depois senti o perfume dela, né, por toda a casa, né, ao invés de me dar o conforto, piorou o meu desespero, né? Então cada um no seu tempo, né? Então exatamente isso, não é possível. Bom dia, dona Miriam. Veio botar o bloco na rua também, trazendo o seu bloquinho. Então não é possível, né? A gente simplesmente apressar esse processo. Mas o esclarecimento traz para nós a possibilidade de amenizar essa dor. E conforme nós vamos trabalhando e aprofundando essa compreensão, a dor que inicialmente a gente comentou, da revolta, da inconformidade, passa a se tornar sim a dor da saudade. Mas era uma dor da saudade que com o tempo a dor desaparece e fica somente a saudade. Saudade que vai ser satisfeita no momento oportuno, quando houver a possibilidade dessa comunicação. Então vamos aqui às perguntas, nós temos 4 perguntas para encerrarmos esse item transição, que fala exatamente, né, a transição do mundo físico para o mundo espiritual através da morte, através da desencarnação. Mas acontece a desencarnação, então tudo que nós vimos até agora é o que os espíritos sentem, de que forma que eles compreendem, se há sofrimento, se não há sofrimento. Essas perguntas agora falam da interação entre as duas dimensões. Né? A Angelina colocou, né, para mim estava chegando na doutrina, mas tive a bênção, né, de 15 dias antes um irmão falar para mim, né, mas foi difícil entender. Né? Também o conhecimento ele vem devagar. Né? Mas a partir do momento em que a gente consegue assimilar, rapidamente tudo se transforma dentro de nós. Né? A doutrina é maravilhosa, sem dúvida. Então vamos lá, questão 157. Então, como eu falei para vocês, essa pergunta aqui ela é muito mais pessoal do que filosófica. Né? Dentro da filosofia, para quem não viveu essa experiência, a gente pensa por uma perspectiva mais ampla. Para quem viveu a experiência dessa separação de um ente querido através da desencarnação, essa pergunta ela é objetiva, ela é direta. Então vamos lá. Foi aquilo que eu falei para vocês ontem. Né? A questão que foi colocada, né? A fala, foi exatamente nesse sentido. Né? Eu queria muito receber uma carta, uma mensagem, para saber como é que ela está. Então, quer dizer, quando foi dito isso pela minha prima, é exatamente a resposta que nós temos aqui nessa questão. Observem. Os espíritos desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? Como procedem para realizar semelhante desejo? Ou seja, né, o espírito que desencarna.
ele pode estar em contato com seus entes queridos, ele pode voltar de alguma forma para o meio onde ele se encontrava, com as pessoas com quem ele deseja, ele pode nos ver quando eles querem. A gente já viu isso, né? Felizes de nós, né, como eu coloquei para vocês em estudos passados, felizes de nós que hoje estudamos a doutrina, mais de 160 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, tendo essa quantidade de obras que chegam para nós. Então são mensagens, poemas, romances, que trazem para nós de diversas formas e de intensidades diferentes esse desejo que os espíritos têm de estar em contato conosco. Né? Então é algo concreto, é algo real, que para nós já foi muito bem colocado. Então a gente já teve, por exemplo, André Luiz, a gente já teve Filomeno de Miranda trazendo para nós, a gente já teve Luiz Sérgio, já teve Patrícia, né, que independentemente da crítica que se faça às obras, a essência desse contato, dessa proximidade entre uma pessoa que desencarnou e um ente querido que ficou encarnado e vice-versa, traz para nós exatamente essa mesma visão. A expectativa, né, o Memórias de um Suicida também, que a gente já viu que, embora de uma forma mais dolorosa, o espírito sofria muito com essa ânsia, com esse desejo de estar junto com seu ente querido, mesmo que isso fosse gerar para ele um prejuízo. Nós vimos com o André Luiz, quando ele teve contato com a família pela primeira vez, e depois os contatos que vieram depois, a forma como foi se modificando. Quantos e quantos espíritos nessas obras relatavam de estarem junto dos seus familiares de uma forma positiva, ajudando e sendo ajudado, e de uma forma negativa, prejudicando, mesmo que não intencionalmente ou mesmo intencionalmente. Né? Então tudo isso a gente já tem hoje, essas infinidades de exemplos que a doutrina nos proporciona. Mas vamos ver aqui então o que Emmanuel responde para nós. Mais uma vez, né? Os desencarnados podem ouvir-nos e ver-nos quando querem? Como procedem para realizar semelhante desejo? Isso é possível, não quando querem, mas quando o mereçam, mesmo porque existem espíritos culpados que somente muitos anos após o desprendimento do mundo conseguem a permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos seus irmãos ou entes amados da terra, a fim de se orientarem no labirinto dos sofrimentos expiatórios. O comparecimento de uma entidade recém-desencarnada às reuniões do Evangelho já significa uma bênção de Deus para seu coração desiludido, porquanto essa circunstância se faz acompanhar dos mais elevados benefícios para a sua vida interior. Quanto ao processo do seu contato conosco, precisamos considerar que os seres do além-túmulo, em sua generalidade, para se comunicarem nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na Terra, razão pela qual, nesses instantes, na forma comum, possuem a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem de novo ao ambiente terrestre. Então Emmanuel separa para nós aqui, ele divide essa resposta em duas partes. Primeiro falando para nós sobre o espírito, depois falando para nós sobre o processo. Então primeiro que é colocado aqui em cima, né, e essa é a parte que mais chama a atenção, primeiro, se os espíritos têm merecimento para isso. E esse merecimento é algo que a gente fica se perguntando, mas será que eu mereço? Será que eu não mereço? Por que eu não mereço? Então, todo mundo fica tendo essa dúvida para saber por que ele é impedido enquanto outros têm essa possibilidade. Aqui no caso, espíritos culpados, por exemplo, são aqueles espíritos que primeiro eles têm que trabalhar suas consciências, seus sentimentos, estarem equilibrados o suficiente para depois terem contato com seus entes queridos, até porque aquilo que eles transmitem através da comunicação vai gerar um impacto em cima do seu ente querido. Né? Portanto, existe um cuidado muito grande dos nossos amigos do plano espiritual em restringir esse acesso exatamente para que ele seja benéfico para as duas partes. E não apenas beneficiar saciando a ansiedade de alguém,
mas em detrimento da tranquilidade do outro, que vai, infelizmente, sofrer o efeito negativo dessa comunicação. Né? Depois ele coloca para nós aqui, então, que esses culpados, somente muitos anos após o desprendimento, conseguem permissão de ouvir a palavra amiga e confortadora dos seus irmãos ou entes amados da Terra, a fim de se orientarem no labirinto dos sofrimentos. Né? Então a gente mesmo teve aqui no nosso trabalho, e isso acontece também em muitas instituições, em que espíritos se comunicam pela primeira vez. Porque tiveram o merecimento de trazer essa mensagem, tiveram o merecimento de participar, de interagir com o nosso mundo, porque para muitos espíritos, parece até uma ironia isso tudo, né? Mas para muitos espíritos, o mundo espiritual é uma prisão. E por que uma prisão? Porque o desejo dele é estar no mundo físico, interagir com o mundo físico, falar com o mundo físico, mas ele simplesmente é impedido de viver exatamente essa realidade. Porque embora ele esteja desmaterializado fisicamente, ele está com a consciência ainda materializada, a sua identidade, o seu ambiente, os seus interesses estão totalmente voltados para o mundo físico. E sendo impedido, isso para ele é um grande tormento, é uma grande tortura. E tem algo também que é muito, muito interessante. Nós já tivemos uma comunicação, ou algumas comunicações, e isso também acontece em casas espíritas, quando os espíritos, através de reuniões mediúnicas, de assistência espiritual, de orientação espiritual, não necessariamente aquelas de desobsessão, aquelas que têm um trabalho muito mais criterioso, voltado para esse público, com um sofrimento muito intenso. Mas comunicações, vamos dizer assim, daquelas mais brandas, né? Em que o espírito se comunica e ele traz o nome e o endereço dos seus entes queridos, esperando que a instituição envie essa carta para eles. E a questão é que a família, que é exatamente o alvo, né, dos seus maiores sentimentos, do seu desejo de se comunicar, de informar, simplesmente rejeita essa possibilidade de comunicação, pelo fato de não nutrirem nenhum tipo de crença voltada para a realidade do mundo espiritual. É apenas uma crença limitada dentro dos dogmas para essa visão do mundo espiritual totalmente distante da realidade do mundo físico, ou muitas vezes sequer se interessa pelo mundo espiritual. Tem um livro interessante que ele foi escrito pelo Divaldo e pelo Raul. Divaldo e Raul. E é um livro que não é mediúnico, mas é um livro feito de perguntas e respostas, que eles então, muitas e muitas questões que foram trazidas em casas espíritas, em palestras, em encontros e tudo mais, e eles pegaram aquelas mais comuns e formaram esse livro. Esse livro é chamado Diretrizes de Segurança. E numa das questões que fala exatamente sobre essa possibilidade de comunicação entre mundo físico e mundo espiritual, a resposta que em geral, os espíritos trazem, né, porque quem respondeu naquele caso era o espírito Camilo, que é um espírito muito próximo do Raul, mas eles também responderam. E a questão é exatamente isso. É um merecimento para o espírito desencarnado, de acordo com a sua condição no mundo espiritual, aquele espírito rebelde, aquele espírito materializado, aquele espírito vicioso, ele simplesmente não tem liberdade de se comunicar. Para quê? Qual o interesse dele se a vida dele no mundo espiritual é totalmente desestruturada? O que a comunicação com o mundo físico vai ajudar de alguma forma? O máximo que vai ser durante uma reunião mediúnica para receber exatamente essas orientações, através daquele trabalho de orientação, de esclarecimento espiritual. Bom dia, Sandra. De esclarecimento espiritual. Mas não tem nada que se comunicar com o mundo, porque o espírito sequer tem condições para isso. Mas também nessa questão do Diretrizes de Segurança, comenta que nem sempre os familiares têm merecimento para receber essa comunicação. Ou seja, durante tanto tempo esses espíritos, essas pessoas viveram de uma forma muitas vezes desinteressada, muitas vezes presas nos interesses do mundo, e de repente quando tem uma desencarnação ele quer receber uma comunicação. Então a questão não é assim. Não é aquela expressão que a gente usa, né? Que você chegou agora e quer sentar na janelinha, né? Primeiro você precisa ter merecimento para isso.
Em alguns casos muito especiais, e a gente já viu isso nos trabalhos do Chico, né? Naquele documentário As Cartas Psicografadas por Chico Xavier, naqueles tantos e tantos livros que foram publicados com coletâneas de comunicações, o mundo espiritual vê ali a necessidade de auxílio. Porque as pessoas muitas vezes se tornam tão adoecidas pelo sofrimento da perda, que essa comunicação vem como uma terapia, e não como um capricho, não como um conforto. Então é muito importante a gente observar que o merecimento vem dos dois lados. O espírito precisa estar bem e precisa ter merecimento para poder falar com seus entes queridos, e da mesma forma esses entes queridos também precisam estar bem e preparados para receber essa comunicação. Se nós tirarmos a psicografia, a comunicação interdimensional, e pensarmos num posto telefônico em que alguém chega e fala assim, olha, eu quero mandar uma mensagem. Não, você não pode mandar uma mensagem para lá. Ah, mas eu queria tanto falar, mandar notícias para minha família. Pois é, você queria, mas tem um monte de gente na sua frente. E essas pessoas fizeram por merecer. Quando nós pensamos em comunicação com o mundo espiritual, acontece dessa forma. Dudu colocou lá em cima, né? Angelina colocou, né? A partir da desencarnação dela, passei a me dedicar ao estudo da doutrina. E vai muito bem, obrigado, né, Angelina? Então, nada como tempo. Dudu colocou, né? Meu pai faleceu e minha mãe ficou muito mal. Um dia eu estava na cama deitado e ele veio meio que holograficamente, né, sair da cama e entrei dentro dele, né? Sentia o cheiro e o perfume dele, né? E foi quando ele pediu para eu pegar uma caneta e um papel, né? Fui até a mesa da sala e ele começou a passar a mensagem e eu escrevia, né? Mas não o via mais. Até que terminou e ele se foi, né? Minha mãe chegou da rua e eu disse a ela, né? Senta, mãe, recado do papai para você, né? Foi quando ela leu. Chorou muito, mas desde aquela data ela se conformou, né? Quer dizer, faz um efeito, né? Faz um efeito essa comunicação. E tudo isso acontece de uma forma muito bem controlada, muito bem regrada. Porque do contrário, né, se nós pensarmos que o mundo espiritual tivesse essa permissividade de deixar os espíritos falarem aquilo que eles querem, a hora que eles querem, com quem eles querem, nós podemos imaginar o caos que isso ia se transformar. Principalmente com um mundo como o nosso, onde os sentimentos que se destacam mais aqui são sentimentos de individualismo, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, né? Em que imagina um espírito que na comunicação, em vez de ele trazer uma mensagem de conforto, ele traz uma cobrança, ele traz uma acusação. Daí que nós vemos que o processo de obsessão é exatamente isso, é o espírito que tem aquele sentimento desequilibrado e vingativo de obsediar uma pessoa. Então existe tudo muito bem controlado, né? Dudu lembrando, aqui em casa eu já senti a presença dela aqui comigo umas 3 vezes, né? Além da comunicação também, né, Dudu, que ela trouxe para nós uma vez aqui, né, aqui no nosso estudo, né? Então, aliás, nós recebemos 2 comunicações que eram pessoal, né? Que eram pessoais, né? Uma delas foi com o Dudu e a outra foi daquela minha amiga, né? Que acabou tendo um aborto espontâneo bem no finalzinho da gravidez. E aí um espírito veio em nome do bebezinho, né? Da Helena, e trouxe para nós uma comunicação para passar para ela, né? Eu passei, ela ficou muito comovida, né? Mas foram as 2 vezes pessoais que a gente teve. Fora isso, só comunicações de estudo, que é exatamente a possibilidade. E dentro dessa comunicação de estudo é que a gente vê, né, esses tantos e tantos amigos que chegam para nós, muitas vezes se comunicando com o mundo físico pela primeira vez. Trazendo o seu depoimento, trazendo a sua experiência, trazendo a sua colaboração para o nosso estudo. O que para eles próprios também se torna parte do estudo. Porque é uma aplicação prática daquilo que vivenciaram. Então a comunicação entre os 2 mundos é algo que é muito restrito. E existe um controle muito grande. E mais do que isso, né? Quando nós saímos do ambiente espírita e voltamos para o ambiente do mundo como um todo, quantos e quantos espíritos desejam intensamente, ardentemente falar com seus familiares e eles simplesmente não podem porque não encontram um ambiente para isso? No sentido de médiums, trabalhos mediúnicos, compreensão sobre a mediunidade. E muitas vezes, né, voltando para aquele ponto que eu trouxe como referência, a própria família já esqueceu o seu familiar. A própria família já se desvinculou desse espírito pelo fato de, nas suas crenças, simplesmente aquela pessoa morreu e acabou. E a pessoa sofre
mas ela já não pensa nessa continuidade da vida. Então essa questão, ela traz para nós uma informação que envolve as diversas situações que nós encontramos no mundo como um todo. Sobre a possibilidade de comunicação, sobre as condições dessa comunicação, condições técnicas, médium, fluido, e é aqui que Emmanuel traz essa segunda parte da resposta, quando ele diz assim, né, quanto ao processo do seu contato convosco, precisamos considerar que os seres do além-túmulo, em sua generalidade, para se comunicarem nos ambientes do mundo, adaptam-se ao vosso modo de ser, condicionando suas faculdades à vossa situação fluídica na Terra, razão pela qual, nesses instantes, na forma comum, possuem a vossa capacidade sensorial, restringindo as suas vibrações de modo a se acomodarem de novo ao ambiente terrestre. Ou seja, quando eles querem se comunicar, eles dependem da nossa condição fluídico-mental, e eles então saem dessa condição mais livre, mais fluida, mais etérea, mais espiritual propriamente dita, ao contrário do encarnado que se encontra denso, fechado, limitado no seu modo de pensar. Então os espíritos precisam baixar o seu padrão vibratório, se adaptar fluidicamente para entrar em sintonia. E isso falando de médiuns em casas espíritas, hein? Imagina quando nós falamos em espíritos comuns aí espalhados pelo mundo afora. Dudu lembrou, Reinaldo não tem enviado o recado, né? Mas eu sei que ele está trabalhando com adolescentes na parte da arte musical, né? Ensinando esses irmãozinhos com muita alegria, né? Quem sabe um dia eu não recebo outra comunicação dele, né? Pois é, mensagens vêm e vão, isso aí. Né? Quem sabe um dia, né? Então, é só a gente cobrar, né? Cobrar que ele aparece. O telefone toca de lá para cá, mas a gente é abusado, a gente liga para lá também. Alô, Reinaldo, tá na hora, hein? Volta aí. Vamos lá, né? Reinaldo e todo mundo, né? Aquele bando de amigos que a gente tem, gente muito querida para nós. Na questão 158, a gente sai um pouquinho dessa questão mais natural das comunicações e já traz aqui algo mais específico, questão 158. Aqui a gente já fala não da comunicação em si, mas da influência e das relações entre os indivíduos nas duas dimensões. Se uma criatura desencarna, deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Então, vamos pensar aqui na origem dos processos de obsessão. Porque geralmente, né, a gente quando estuda sobre esse tema, nós vimos isso, né, estudando Desobsessão de André Luiz, estudando o Livro dos Médiuns, estudando a Gênese, falando das influências e tal. Geralmente a gente estuda o processo de obsessão em si. A gente estuda a relação já perturbada e desequilibrada entre as duas dimensões, vinculando indivíduos, um de cada lado, ou indivíduos, grupos dos dois lados, nessa relação tão negativa que é exatamente das antipatias que são criadas. Aqui, a pergunta que foi feita, ela nos leva antes disso. Nos leva exatamente, deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo seu desafeto? Ou seja, a inimizade já foi criada. Esse é um tipo de processo que eu gosto muito, porque é mais ou menos dentro daqueles temas que a gente já falou, quando você fala sobre o aborto, quando você fala sobre o suicídio. Então, geralmente dentro da doutrina, a gente analisa se é permitido ou se não é permitido o aborto acontecer, quando o aborto acontece, o que acontece com os espíritos e como é o futuro desses indivíduos. No caso do suicídio, a gente pensa no ato em si, pensa nas consequências morais, fluídicas que o espírito sofre no mundo espiritual, mas a gente geralmente esquece do que vem antes. Esquece da construção desse ato. No caso do aborto, por exemplo, nós vamos ter pessoas se relacionando, os sentimentos que tem com relação a outra pessoa, no sentido de afeto, ao pensamento sobre os valores do mundo, sobre se a gestação é algo sublime ou é simplesmente um evento biológico.
No caso do suicídio, qual é exatamente ali a causa inicial daquele espírito de gerar aquele desgosto pela vida, aquele sentimento negativo, aquele sentimento autodestrutivo. Nesse caso aqui agora, quando a gente pensa na obsessão, geralmente a gente corre para o livro dos médiuns e já pensa em como fazer a desobsessão. Mas aqui não, aqui nós somos levados assim, pessoas que eram inimigas. O que gerou essa inimizade? Só para poder ilustrar, eu me lembro de um canal do YouTube que trouxe uma gravação de uma reunião de desobsessão. E inicialmente, na introdução, eles disseram que aquilo foi permitido para que fosse gravado, para que mostrasse como aquilo acontece. E aí então eram filmados, né, os médiums, os espíritos, ou melhor, os médiums em transe, né, os espíritos se comunicando. E aí então o espírito dizia, né, eu vim aqui para destruir ele. Porque ele foi meu inimigo, porque ele desonrou a minha irmã, e eu vou fazer ele pagar por isso, pagar por aquilo e coisa e tal. E durante o tratamento ali que estava sendo elaborado, foi feita uma pequena regressão de memória desse espírito obsessor. Quando, num tempo passado, ele tinha começado esse processo de desonra. E aí, no momento em que ele se viu numa situação anterior àquilo que eles estavam vivendo, ele começa a chorar, porque ele percebe que foi ele que causou tudo isso. Ou seja, é aquela cadeia, né, aquele efeito dominó, em que algo, né, o efeito borboleta, né, em que as asas da borboleta batem num canto e pode gerar uma tempestade do outro lado. Essa pequena batida de asa de borboleta é uma palavra, uma atitude, um gesto que alguém faz num determinado momento, e isso então vai se desenvolvendo em termos de antipatias, porque você tem uma ação, depois você tem reações, até o momento em que, nesse momento, em que um espírito retorna ao mundo espiritual, ele se volta contra aquele que era seu inimigo quando encarnado. Então, quando nós analisamos da obsessão para frente, nós temos que olhar também da obsessão para trás, para saber em que momento aquilo se desviou. Nós vamos lembrar, por exemplo, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem aqueles dois itens, né? Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Nas causas atuais, Kardec diz, basta você fazer uma revista na sua trajetória, que você vai ver um ponto, um momento da sua vida, aquele momento em que houve uma bifurcação, aquele momento em que houve uma encruzilhada, em que você tomou a decisão errada. Seja por intenção, seja por falta de compreensão, mas a sua decisão a partir daquele momento gerou um sofrimento. Dentro da sua casa, na sua relação, na sua vida pessoal, na sua saúde, seja lá como for. Então você vai perceber que foi uma escolha sua que gerou aquele quadro doloroso que você vive nesse presente. Ou nas causas anteriores, se você fez essa revisão e você não encontra aquele ponto, gatilho, que dispara aquela situação dolorosa, você vai encontrar no seu passado, mas não agora. Mas no passado você gerou uma situação que dentro da sua programação reencarnatória, você tem esse caminho doloroso, esse caminho desafiador, como parte do aprendizado que precisa vivenciar. A mesma coisa então acontece sendo aplicada nessa questão, de você ver ali o inimigo que persegue outra pessoa, ou uma pessoa que persegue o inimigo, mas por que eles se tornaram inimigos? Né? Então isso é importante a gente olhar. Aqui então, quando nós voltamos aqui para a resposta, se uma criatura desencarnada, deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Isso é possível e quase geral, no capítulo das relações terrestres. Porque se o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, o ódio é a algema dos forçados, que os prende reciprocamente no cárcere da desventura. Então essa aqui é a primeira parte da resposta. Então você tem o que desencarna, traz um sentimento, mas o que fica também tem o sentimento. É aquele que pensa assim, né? Foi tarde, me livrei dele. E aí ele também, quando nós falamos em antipatias, nós temos antipatias dos dois lados.
Não é eu não gosto de você, mas você não sente nada por mim. Eu não gosto de você e você não gosta de mim. Então somos nós que estamos alimentando reciprocamente essa fogueira de dor e sofrimento. Então na segunda parte diz assim: se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão, aqui no mundo, faz questão de cultivar os germes da antipatia e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindita implacáveis em obediência às leis de reciprocidade, ou seja, a lei de afinidade, né? Depreendendo-se daí a necessidade do perdão como um inteiro esquecimento do mal, a fim de que a fraternidade pura se manifeste através da oração e da vigilância, convertendo o ódio em amor e piedade com os exemplos mais santos no Evangelho de Jesus. Perdoar 70 vezes 7 e tudo mais. Então, a gente percebe que esse trabalho psicoterápico que é feito no mundo espiritual, e esse trabalho psicoterápico, né, porque a gente lembra que o trabalho de desobsessão, naquele processo de orientação, de doutrinação, seja lá qual for o nome que se dê, ele é um trabalho terapêutico, porque faz o espírito olhar para si mesmo, olhar a sua história, oferece caminhos diferentes e possibilidades. Nós já vimos, né, no caso do livro, por exemplo, Dramas da Obsessão, de Dona Ivone, nós temos aquela história de espíritos, né, que vivendo na Idade Média, aquela parte, na Idade Moderna já, né? Mas na parte da perseguição religiosa, nós vemos espíritos ali que ficaram durante séculos se perseguindo. Naquele ódio implacável, né? Uma família de judeus foram perseguidos por uma questão de vingança pessoal, por um representante da igreja, por sentimentos, por um afeto doentio que ele tinha por uma das jovens, e por causa dessa perseguição e da execução dessa família, em nome da fé, mas por uma questão pessoal, essa família desencarnada se torna um grupo de obsessores desse espírito. Se torna um grupo de perseguidores implacáveis que desejam a destruição total. E aí no livro de Dona Ivone, ela encerra exatamente com o reencontro desse pessoal dentro de uma nova reencarnação. Então tudo isso vai trazendo para nós exatamente essa visão, de que tudo é processo de construção e tudo é um processo de desconstrução. E você desconstruir alguém, ou desconstruir um sentimento de antipatia, depende muito da vontade de cada pessoa. Então o perdão também é uma construção profunda, é uma construção difícil. Quando ele fala que o esquecimento do ódio, você esquece do ódio, mas você não esquece os fatos. O perdão ele não é um processo de amnésia, mas ele é um processo de transformação. Porque você se lembra do que aconteceu, mas as circunstâncias em que aquilo aconteceu pode ser muito diferente da circunstância atual. Em que hoje você se vê numa condição diferente, o outro numa condição diferente, em que tudo pode começar uma nova construção a partir de agora. E esse perdão, ele nada mais é do que a própria libertação. Certamente nós teremos pendências no futuro. Talvez esses espíritos voltem a se encontrar em situações diferentes, ou até mesmo em situações semelhantes, para que aquele sentimento seja de fato vivenciado. A gente lembra a Joana, que ela diz assim que a melhor forma de você aprender com o seu erro é você viver o efeito do seu erro. Ou seja, se por acaso você prejudicou alguém e você se arrepende, a melhor forma de você aprender é numa outra situação você voltar na posição daquele que sofreu. Para você sentir na pele que você vivendo aquilo, você sabe o quão foi profundo. Então o aprendizado do mundo espiritual, ele não é um aprendizado, o aprendizado do espírito, não espiritual, mas o aprendizado do espírito, ele não é teórico. Olha, se você fez alguém sofrer, olha aqui no livro para você entender o que ele sofreu. Não é assim. Olha, vai na pele dele agora para você sentir o que ele sofreu. Então quando a gente tem esses reencontros de espíritos que precisam vivenciar essa nova experiência de reencontro, muitas vezes com papéis invertidos, dependendo do sentimento que cada um traz, se existe o perdão sincero, o desejo de perdão,
e a aceitação do perdão por parte daquele que foi ofendido, a relação entre eles é diferente. Porque eles já vêm com uma predisposição. Eles chegam com um sentimento diferente. Agora, se isso não foi resolvido, é aquela relação de ódio que permanece mesmo através de uma reencarnação. São aqueles familiares que se juntam, aqueles colegas que se encontram em situações diversas, de trabalho, de vizinhos, de, sei lá, de qualquer outra situação social, onde eles são naturalmente atraídos por forças que nós desconhecemos, que nós chamamos de magnetismo pessoal, mas nós não sabemos como isso funciona, em que esses espíritos naturalmente se atraem. Só que essa atração, como nós vimos no livro dos Espíritos, você tem aquele magnetismo do afeto, onde duas pessoas se procuram no meio da multidão, e você tem aquele magnetismo do desafeto, onde duas pessoas se esbarram sem se darem conta no meio da multidão. E esse esbarro desperta depois esse esbarrão, né? Volta então outros sentimentos que estavam adormecidos. Então quer dizer, se o reencontro vai acontecer, por que não acontecer de um modo proveitoso, de um modo produtivo? Muitas e muitas histórias nós encontramos de espíritos que reencarnam na condição de companheiros, de pais e filhos, que no passado viveram sentimentos assim de ódios mortais e de repente através do esquecimento, mas mantendo as impressões, mas com uma nova disposição, voltam a se encontrar. E a partir dali começam a construir sentimentos novos. Que depois no futuro olham para trás e falam assim, e pensar que um dia eu odiei você. E aí dão risada, se abraçam e seguem em frente. Tudo se encaminha para a harmonia. Mais dia ou menos dia. Muitas vezes nós infelizmente retardamos esse momento. Nós mantemos ali o endurecimento, a inconformidade, a resistência que nós criamos, a rebeldia contra essas leis, mas inevitavelmente mais dia ou menos dia tudo tenderá para esse caminho. Nós podemos facilitar ou dificultar, mas as coisas vão acontecer. Depois aqui na segunda parte que nós vimos, né? Como nós vimos aqui, né? Se alguém partiu odiando, e se no mundo o desafeto faz questão de cultivar os germes da antipatia, as lembranças e das lembranças cruéis, é mais que natural que no plano invisível perseverem os elementos da aversão e da vindite implacáveis. Então, aquele que continua aqui com aquele sentimento de ódio, ele próprio cria uma abertura para que essa conexão se estabeleça com aquele que foi o alvo do seu sentimento negativo. Houve até uma história que eu lembro que o Raul contava, em que um processo obsessivo estava acontecendo e o espírito, né, a pessoa foi até o centro espírita, né, relatar a obsessão que ela estava vivenciando, e aí então no centro espírita fizeram a evocação do espírito. O espírito se manifestou, e aí perguntaram, meu irmão, por que você está perseguindo ela? Não sou eu que estou perseguindo ela, é ela que me prende nela, ela não para de pensar em mim com esse sentimento. Eu não consigo me libertar dela porque ela continua me prendendo assim. É aquela obsessão inversa, é a obsessão do encarnado para o desencarnado. Ou seja, a relação, a gente lembra sempre, né, estudar a doutrina nos traz essa realidade. A relação entre espíritos, ela acontece entre espíritos. Não importa em que dimensão eles estejam. Se os dois são encarnados, se os dois desencarnados, se um encarnado, o outro desencarnado, todos nós continuamos sendo espíritos. A relação entre nós acontece pelos vínculos do pensamento e do sentimento. Sempre somos e sempre seremos. Sempre fomos e sempre seremos, né? Só que nós esquecemos, não, eu não sou espírito, eu estou encarnado. A conexão continua. E é uma conexão profunda. Principalmente quando os sentimentos estão envolvidos. Se são sentimentos nobres, existe um laço muito profundo, um laço muito saudável. Se existe o ódio, esse laço vira amarra, vira um nó. E esse nó é apertado. E todos sofrem. Mesmo aquele que acredita, como nós já vimos, em tantos relatos que são trazidos pelos espíritos, todos sofrem, inclusive aquele que se coloca na condição de algoz. A gente vai lembrar, por exemplo, de um dos mais
dos casos mais impactantes, né, o caso de Gregório, lá no livro Libertação, o próprio nome Libertação. Ele era ali o líder, o perseguidor implacável, aquele perseguidor mortal. E na verdade ele estava sofrendo sem se dar conta, até o momento em que as coisas se modificam, para que ele pudesse, através de uma lucidez, ser chamado à razão por aquela que era a mais nobre, que era sua mãe, o chamou à razão para ele perceber o que ele estava fazendo. Em que ele se encontrava afundado numa lama, afundado num pântano, sem se dar conta de que ele estava sendo prejudicado e não percebia isso. A Marion chegou a colocar para nós aqui, né? Assim como muitos desvinculam o espírito do corpo como se fossem duas pessoas diferentes. Né? Tanto que o corpo é corpo, a consciência é consciência. Né? Tudo se modifica, né, Marion? Corpo é corpo, consciência é consciência. Então você pode ter a bicorporeidade, mas é o espírito que determina onde realmente ele está. Avançando um pouquinho mais. 159. No caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos? Então, uma pergunta que vai se completando, né? Ou seja, se eu falo de uma perseguição, os nossos espíritos amigos, eles ficam parados assistindo a coisa acontecer? Não existe uma proteção, já que o nome deles é Não, eu só confirmei aquilo que você colocou, né, Marion? Que você trouxe para nós aqui, que assim como muitos desvinculam o espírito do corpo como se fossem duas pessoas, né? E nesse caso, né, nesse desdobramento, nessa bicorporeidade, o corpo continua sendo o corpo e é o espírito que determina a personalidade, onde está a consciência. Né? Então, quer dizer, continuamos sendo espíritos. Né? Então foi nesse sentido que eu coloquei. Então aqui nessa outra questão, os nossos espíritos amigos, que são exatamente com esse título, espíritos protetores, eles não nos protegem disso? Sabendo que todos nós temos esses espíritos próximos a nós, por que isso acontece? A resposta, então. No caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos? A resposta. As chamadas atuações do plano invisível, de qualquer natureza, ou seja, né, a atuação do plano invisível, espíritos que inspiram, espíritos que protegem, espíritos que perseguem, espíritos que compartilham, não importa. De qualquer natureza, não se verificam a revelia de Jesus e de seus prepostos mentores do homem na sua jornada de experiência para o conhecimento e para a luz. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto, senão na pauta de sua necessidade própria, porquanto, sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior, todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação nos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Então, para nós, encarnados, compreendermos a ação dos desencarnados, especialmente dos espíritos protetores, de saber por que está sofrendo, por que daquela forma, por que daquela intensidade, por que de uma forma que muitas vezes se torna tão cruel, ela tem essa necessidade, ela tem esse propósito. Mas dentro da nossa visão, a nossa visão ela é muito limitada no vítima e no vilão. Vítima e algoz. Então a gente vê alguém que está sofrendo e vê alguém que está fazendo sofrer. Dentro da nossa visão vamos tirar aquele que está fazendo sofrer e deixar o coitadinho livre daquilo que está sofrendo. Mas aí nós voltamos no passado, dentro de uma visão que nós não conseguimos alcançar, nós vemos que esse coitadinho, ele foi o responsável por ter criado aquilo. Ele foi o vilão que criou aquela situação. Então essa dinâmica que existe na aplicação da justiça de Deus na vida de cada um de nós, a nossa mentalidade atual e a nossa própria condição de encarnados, ela não nos permite ver a aplicação da justiça. Tanto é assim que basta a gente olhar para o nosso mundo hoje. Aquela criança que é afetada por uma situação criminosa, pessoas inocentes que são envolvidas numa situação cruel,
numa guerra, por exemplo. Pessoas do nosso conhecimento que foi atingida por uma circunstância que a leva ao sofrimento ou até mesmo à desencarnação. Todos aqueles que nós olhamos e não vemos uma causa aparente são vítimas. E é daí que vem muitas vezes a incredulidade das pessoas com relação a Deus e sua justiça. Porque nós não vemos por que aquela pessoa fez isso, por que aquela pessoa sofre tanto, por que aquela pessoa inocente passou por isso. Se nós pegássemos a nossa mente, a nossa consciência e transportássemos para uma encarnação anterior, em que essa pessoa que é vítima hoje fosse o algoz, como nós vemos hoje, né? Basta nós olharmos quem são os vilões da atualidade no nosso mundo hoje. Aqui no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso planeta. Quem são os vilões? Quando nós vemos alguém que comete um crime, a gente fala, tomara que ele seja preso e seja punido severamente. Tomara que quando ele desencarnar ele vá para o inferno, tomara isso. Quer dizer, hoje nós fazemos julgamento condenando as pessoas que cometem erros. Mas ao mesmo tempo nós inocentamos aquelas pessoas que aparentemente são inocentes, mas que têm um passado marcado exatamente por terem gerado essa circunstância dolorosa. Então falar de justiça divina para nós encarnados é algo muito difícil. Porque como é que a gente vai entender uma coisa que é incompreensível? É claro que hoje a gente tem uma compreensão, só para fazer um paralelo, de pensar assim, olha, para você curar essa doença que você está sofrendo, eu vou ter que cortar a sua barriga, tá bom? Como a gente confia na medicina, entende todos os recursos, compreende ali a importância daquele processo cirúrgico, tranquilo, a gente aceita. Só que muitas vezes esse corte é um corte moral que vem através do sofrimento que a pessoa está vivenciando. Muitas vezes uma amputação que nós olhamos por uma necessidade inevitável, em que a pessoa precisa perder aquela parte do corpo para manutenção da sua saúde, da sua sobrevivência, muitas vezes uma experiência moral que ela está vivenciando é uma amputação que ela precisa para a manutenção da sua saúde espiritual. Mas como é que nós, que temos uma visão tão limitada, tão restrita, não apenas pela nossa condição evolutiva, mas pela própria circunstância de estarmos hoje encarnados sem termos essa visão profunda da continuidade da vida de uma pessoa, de saber que no passado ele teve um passado sombrio e que hoje, nesse processo de regeneração, ele acaba colhendo aquilo que ele semeou, nós não vimos ele plantar, nós só estávamos vendo ele colher. E ver uma pessoa colher sofrimento para nós toca o nosso coração. Mas se nós olhássemos no passado, nós faríamos o julgamento dessa pessoa da mesma forma que nós fazemos hoje. Porque aqueles que são os vilões hoje da nossa sociedade planetária, seja num círculo mais próximo ou num círculo mais amplo, em que nós vemos governantes, combatentes, criminosos de condições de amplitude planetária, nós vamos querer que ele sofra, mas no passado ele vai sofrer. Só que ele não vai sofrer pelo castigo. O sofrimento virá através da educação. Um dos casos mais impactantes que nós tivemos há alguns anos foi um grupo de médicos na França que, com conhecimento de causa, permitiram que sangue contaminados com HIV fosse distribuído para a população. Muitas pessoas foram contaminadas de uma forma não intencional, mas por uma negligência desses profissionais. Qual é exatamente o veredito que a gente dá para essas pessoas? O que a gente diria para eles? Tomara que eles reencarnem e sofram, tomara que eles passem por isso e coisa e tal. Calma, eles vão passar por esse aprendizado da mesma forma que nós estamos passando também. Só que não vai ser por vingança. Vai ser por despertamento de consciência, despertamento espiritual, envolvidos num amor que nós ainda não entendemos, que é esse amor divino, que através da sua lei educativa vai permitir que cada um passe aquilo que merece e aquilo que tem necessidade. Porque a palavra merecimento para nós é castigo. Bem feito. Você mereceu. É sempre no sentido de castigo, de vingança. Mas na verdade a educação é diferente. Esse merecimento vem através da necessidade e não através da vingança. E para finalizarmos,
A última questão aqui dessa parte, a 160. Os espíritos desencarnados se dividem igualmente nas esferas mais próximas da Terra em seres femininos e masculinos? Olha que interessante, falando sobre a personalidade dos espíritos. Lá no Livro dos Espíritos nós já aprendemos, né? Na questão 200, se eu não me engano, se o espírito tem sexo. E a resposta é que os espíritos são assexuados. O que nós vamos encontrar é personalidades que são condicionadas a uma personalidade masculina ou uma personalidade feminina, ou, dependendo do tipo de experiência que o espírito vive, esse conflito entre biologia e o psiquismo. Mas isso tudo é uma questão de condicionamento. Não é uma determinação da origem, da essência do ser. Mas aqui a pergunta foi feita. Eles se dividem nesses dois sexos biológicos? Né? Ou nesses gêneros? Nas esferas mais próximas do planeta, as almas desencarnadas conservam as características que lhe eram mais agradáveis nas atividades da existência material, considerando-se que algumas que perambulam no mundo como a veste orgânica imposta pelas circunstâncias da tarefa a realizar junto às criaturas terrenas, retornam às suas condições anteriores à reencarnação, então enriquecidas, se bem souberam cumprir os seus deveres do plano das dores e das dificuldades materiais. Ou seja, o espírito assume no plano espiritual o seu psiquismo real, e não a imposição biológica ou social. Não são as convenções do mundo que vão determinar aquilo que o espírito é. No mundo espiritual, ele é aquilo que ele é de acordo com as experiências que ele viveu no decorrer da sua trajetória. É aquela personalidade feminina, é aquela personalidade masculina, mas ainda assim, para nós, a compreensão que nós temos a respeito dessa questão, ela é limitada em dualidade. A dualidade é cara ou coroa, preto ou branco, masculino ou feminino, claro ou escuro, Deus ou diabo. A gente sempre tem esses dois em conflito. Só que no plano espiritual, a personalidade do espírito é aquilo que ele é aquilo que ele se construiu, é aquilo que ele moldou para si mesmo. Então, quando nós tentamos pegar a nossa biologia e colocar esses dois moldes, né, como se fosse aqueles moldes de biscoito, né, o molde de bolinha e o molde de estrelinha, nós tentamos colocar isso nos espíritos. Olha, ou você só pode ser estrelinha ou pode ser bolinha. Mas por que isso tudo? Porque o corpo físico é assim. Mas o que eu tenho a ver com o corpo físico? Eu sou imaterial. Então, aquilo que o espírito cria a respeito de si mesmo, a forma como ele se vê, a forma como ele sente, vai muito além daquilo que nós compreendemos. Essa limitação material que nós temos hoje é mais ou menos aquilo que a gente já conversou a respeito do livro Gênesis, lá do Antigo Testamento. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus, sendo essa essência divina, nós também somos essências divinas. Só que nós fazemos o contrário. Nós somos seres humanos e nós humanizamos Deus. Deus tem que ter barba, braços, olhos, boca. Quer dizer, Deus virou humano para nós e não nós viramos espíritos para nos assemelharmos a Deus. Vamos seguindo. Então, essa diferença de como as personalidades são moldadas no mundo espiritual é completamente livre das restrições do mundo material, desse personalismo que nós temos hoje. Mas olha a questão que Emmanuel coloca na segunda parte. Dilatando, porém, a questão, devemos ponderar que os espíritos, com esses ou aqueles traços característicos, estão em marcha para Deus, purificando todos os sentimentos e embelezando as próprias faculdades, a fim de refletirem a luz divina, transformando-se, então, nessas ou naquelas condições em perfeitos executores dos desígnios do Eterno. Então, quanto mais o espírito se eleva, menos ele se prende às questões, às convenções do mundo material. E não adianta a gente querer tentar, porque, por exemplo, quando nós lemos livros, né, já estou terminando, tá, pessoal, para não prender vocês. Quando nós lemos livros de André Luiz, por exemplo, de Filomeno de Miranda,
em que eles trazem muitas personalidades do mundo espiritual, nós podemos perceber que essas personalidades têm nomes de homens ou nomes de mulheres. Questões de gênero não são tratadas nessas obras. E se nós tivermos, por exemplo, um espírito que no mundo espiritual vive uma relação homoafetiva, em que a sua identidade ela não é definida nem por uma questão de masculinidade e nem por uma questão de feminilidade. Isso não é relatado nos livros. E por que não é relatado? Pelas próprias questões de convenções sociais, de você pegar, por exemplo, uma pessoa que é homossexual aparecer num livro espírita. Imagina André Luiz trazendo uma personagem que tem esses traços que são não binários, né, que é uma expressão que é utilizada hoje. O espírito não é nem masculino ou feminino, ele é o que ele é. Mas quando nós colocamos, né, os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, as nossas convenções, nós distorcemos o mundo espiritual de acordo com o nosso ponto de vista. Se eu tenho uma visão ortodoxa, ou você é homem ou você é mulher. Se eu tenho uma visão aberta, você pode ser o que quiser e fazer o que você quiser. Só que no mundo espiritual não existe nem essa restrição e nem essa liberdade tão ampla. O espírito, na verdade, ele se molda não apenas no seu psiquismo, mas ele se molda moralmente. Porque independentemente das condições em que ele se apresente, ele sabe que exatamente os valores que ele cultiva que é o que vai determinar, são o que vai determinar a sua felicidade ou não. Porque nós temos espíritos que, como a gente já viu aqui, né, ele tem ali, é definido a sua heterossexualidade, mas ele é um espírito promíscuo. Ou ele é mostrado dentro da sua homoafetividade e um espírito moralmente equilibrado. Então não importa a história de cada um de nós. O que importa é que no mundo espiritual o espírito é aquilo que ele é, não aquilo que nós queremos que ele seja. E quanto mais ele se distancia, portanto, aqui do mundo físico, longe dessas convenções que nós estabelecemos, muito mais assexuado ele se torna. Porque o próprio nome assexuado está relacionado com a sua sexualidade. Se no mundo espiritual o espírito não tem isso, ele tem sentimentos e ele tem emoções, então isso tudo não faz diferença nenhuma. Então isso é algo que nós temos pouquíssimas informações, e as informações que nós temos são interpretadas de acordo com a conveniência de cada um. Nós vamos encontrar isso, por exemplo, na própria Bíblia. Homossexualidade na Bíblia. Quantas vezes eu já vi pessoas debatendo sobre isso de uma forma positiva e de uma forma negativa? Concordando, discordando, afirmando, aceitando, negando. Ou seja, enquanto nós, literalmente, estamos aqui no mundo discutindo os sexos dos anjos, os anjos seguem seu caminho em direção a Deus, independentemente das nossas questões. Então ainda temos muito que aprender sobre isso ainda, para entendermos exatamente sobre a personalidade dos espíritos, de acordo com as experiências que eles vivenciaram. Nós não estamos ainda prontos, dentro desse amor incondicional, desse amor verdadeiro, de analisarmos essa realidade dos espíritos, para que compreendamos, para que possamos aprender que é um espírito, que é um princípio inteligente, evoluindo em direção a Deus. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, né, certamente só essa questão aqui, ela daria para nós um seminário inteiro para falar sobre isso. Muita coisa. Vai com Deus. Então, fechando por aqui, nós terminamos essa segunda parte, vida. Nós vamos entrar agora em sentimento, trazendo aqui novas questões sobre arte, sobre afeição, sobre dever. Tá vendo? Tudo isso sobre, então, sentimento é o tema que nós temos hoje. Que é o tema que a gente vai abordar a partir do nosso próximo encontro. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Esperando que a gente não tenha passado rápido demais por cima dessas questões, né, que são tão interessantes. Mas a gente finaliza, então, e deixa pelo menos ali essa sementinha lançada para as nossas reflexões. Fechando por aqui, então, pessoal.